Todos os dois são sedutores, no sentido de serem hábeis em manobrar outras pessoas de forma que gostem deles. Vivem na permanente suposição de que podem ter quase todo mundo à disposição, bastando um tratamento adequado e a aplicação sutil, em dose apropriada, de uma atenção especial. E a maioria dos dois são capazes de fato de se alinhar aos sentimentos de outras pessoas, de modo que apenas a justa quantidade de contato pessoal se faça. A motivação oculta por uma apresentação sedutora é ganhar atenção. Ser desejado em qualquer área da vida de outra pessoa dá uma sensação de segurança, mas, sobretudo, o que dá segurança é ser fisicamente desejado. Como dois se conhecem por intermédio das reações que outras pessoas têm com eles, são exatamente tentados a se apresentar de forma propícia às fantasias de um parceiro, ao mesmo tempo em que suprimem seus próprios desejos sexuais. Aqueles dois que contam a história de terem sido o homenzinho precoce da mamãe ou a garotinha coquete do papai podem, como adultos, transpirar uma apresentação pessoal provocadora, mas muitas vezes dizem que sua imagem sedutora está associada a sensações sexuais embotadas. Meus devaneios são de amor e vingança. Ser a amante secreta de um grande homem. Ser aquela a quem ele conta tudo. E aquela que ele procura quando precisa de conforto. Recapitulo muitos momentos íntimos. Como estava o rosto de certo homem quando ele me quis. Como me senti quando ele me disse que eu tinha sido a melhor amante de sua vida. E se a relação não dá certo, a questão é recuperá-lo, fingindo não fazer muito caso, e ajustar contas com ele por ele me ter humilhado. Sinto muito prazer em trazer um homem para uma conversa íntima, ou em fazer um homem interromper o que está fazendo para prestar atenção em mim. Essas pequenas seduções são tão provocativas que durante anos me achei muito sexy, mas eu me continha devido aos meus escrúpulos com relação a homens casados. Agora veja que não é o sexo o que eu quero, mas sim a atenção que recebo por saber que poderia haver sexo e por zelar essa promessa com um abraço especial ou ouvindo um deles me chamar pelo meu nome. Dois contam normalmente que, embora queiram apresentar uma imagem atraente, estão mais interessados em receber atenção sexual do que em ser promíscuos. Muitas vezes há um verdadeiro medo da intimidade, porque o contato íntimo expõe o fato de o eu ter sido traído e vendido com o fim de agradar a outros. E essa exposição pode ser aterradora para alguém cuja segurança pessoal depende de ser visto como profunda e intimamente ligado a outras pessoas. Num nível psicológico, há muitas vezes o terror de clamores sexuais sentidos profundamente, porque essas sensações foram originalmente dirigidas a um dos pais, ou foram percebidas como provenientes de um dos pais e incestuosamente dirigidas à criança em desenvolvimento. A criança teve de abafar essas primeiras reações sexuais no interesse da sobrevivência emocional, mas, no nível profundo do ser, esses sentimentos entre um dos pais e o filho nunca foram abandonados. Nesse sentido, dois podem temer a intimidade, mas usarão uma apresentação pessoal sexy como forma de conferir o clima sexual inconsciente numa nova situação. O que eles querem saber é quem está disposto a dar a atenção sem fazer muitas exigências físicas reais, e quem pode ser sexualmente perigoso para eles. Para mim, sedução e desafio são a mesma coisa. Sou ótimo nisso, desde que haja obstáculos no caminho e desde que ainda não tenhamos nos juntado. Eu curto a sutileza das aproximações,
as insinuações e a excitação de mandar meus sinais até obter de volta um sorriso ou o tipo certo de reconhecimento. Assim que a química comece a funcionar, me deixo levar e largo todas as outras pessoas de minha vida. Tenho uma percepção especial quando estou perto de mulheres. Não estou certo de que é sempre correta, mas tenho a ideia de que posso me deixar ser absorvido por elas e me transformar em qualquer tipo de homem que elas queiram. Tenho uma lembrança muito clara de mim mesmo quando pus em prática essa ideia pela primeira vez. Foi numa festa no ginásio. Eu ficava encostado na parede e me transformava em alguém diferente para cada uma das garotas no salão de baile. 2 são propensos a sentir muita confusão durante o período de uma relação, quando precisam manifestar o eu real a fim de selar um compromisso verdadeiro. De certa forma, a confusão entre o eu alterado e os desejos reais emergentes é um sinal auspicioso. Indica o desejo de definir o eu real esquecido há muito tempo no intuito de agradar aos outros. 2 menos conscientes ou menos perceptivos são capazes de viver uma vida inteira dependentemente absorvidos pelos desejos do parceiro, ou convencidos de que são totalmente independentes do parceiro, que pode ser controlado através da adulação. Meu desejo de liberdade tem sido a questão dominante num casamento ultralongo de mais de 20 anos. Nós 2 fazemos parte do cenário musical de Los Angeles. Minha mulher é instrumentista e eu faço adaptações e arranjos de trilhas sonoras de filmes. Quando a vi pela primeira vez no palco, me senti derrotado. Ela era uma artista de influência e muito inacessível. Em parte, o golpe que sofri foi devido à impossibilidade da atração. Ela era bonita, lésbica, tocava um tipo de música totalmente diferente e não tinha o menor interesse no que eu estava tentando fazer. Por 2 anos fiquei saltando obstáculos e por fim venci. Quando a conquistei, comecei a sentir claustrofobia. Eu tinha me entregado a ela, tinha dado apoio à carreira dela, tinha orquestrado música e começado a fazer arranjos para ela, e agora queria me ter de volta. Eu me sentia preso e revoltado. Queria recuperar minha liberdade. Uma parte de mim estava totalmente voltada para ela, mas outra não. O tempo todo em que tentei me reafirmar, me senti bastante confuso. Lembro uma vez, naquela época, eu estava sentado num drugstore, tomando café e me sentia bastante bem na verdade. No meio de um artigo no jornal, levantei os olhos e vi uma mulher atraente passando na rua. Foi como se todo o meu corpo tivesse se levantado junto e ido embora com ela, mas eu ainda via minhas mãos segurando o jornal. Quando a gente perde a identidade para alguém, como acontece de mim para minha mulher, e depois tenta se libertar, pode chegar a sensação de ter uma parte da gente presa na pessoa que a gente ama, e outra parte solta no espaço, ou se desintegrando num banquinho de drugstore. Quando me levantei para pagar, não sabia dizer se a voz do caixa vinha dele, do teto ou de outra pessoa da fila. Eu confundo minha pessoa com as pessoas que amo, e se eu achar que elas estão me julgando, então é como se os fios de minha vida começassem a se desligar e a minha energia estivesse vazando, e eu começo a desaparecer para mim mesmo, e então tenho de olhar num espelho ou numa vitrina para ver se há ainda algum reflexo. Me custou quase os 20 anos de meu casamento para eu entender que não estou sendo dominado pelos desejos de minha mulher, que não preciso ser inspirado pela música dela, nem ser carregado pelas suas opiniões pessoais para continuar apaixonado por ela. 2 acabam percebendo que a luta por liberdade em relação a um parceiro não é
mais livre nem independente do que o desejo desesperado de receber a aprovação daquela mesma pessoa. O parceiro é ainda o ponto de referência, e quer o dois fique, quer se desligue, não se segue necessariamente que ele ou ela tenha se encontrado. Muitos dadores assertivos parecem consumadamente independentes, mas por dentro eles sabem que exercem controle, dando aos outros e que são dependentes da aprovação alheia para manter sua estabilidade emocional. Esta jovem mulher diz tudo. Durante um ano, gastei $400 por mês em telefonemas para que ele soubesse quanto eu não precisava dele. O hábito de se adaptar a outras pessoas é prejudicado pelo fato de um 2 ser atraído por pessoas que incorporam características de valor para seu crescimento pessoal. Ao ajudar o outro, um 2 se ajuda a si mesmo por tabela, mas pode também se identificar tanto com as potencialidades de um parceiro que as fronteiras entre o eu e o outro se confundem. Um 2 pode estar tão habituado a verificar a condição emocional de um parceiro e a ignorar suas próprias necessidades emocionais, que os desejos da outra pessoa podem causar o surgimento de uma reação semelhante em seu próprio corpo. O contato erótico é muito importante para mim. Fico terrivelmente atraída, como se meu plexo solar e meu coração fossem fisicamente atraídos para alguém que tem o domínio sobre mim. A atração sexual não é tão genital a ponto de eu ter de dormir com esse homem. É mais como ser inundada por sensações e sentimentos que arrastam a gente para o domínio do outro. A gente se sente acarinhada, porque percebe o que há de melhor no outro. E tudo isso traz à tona o que há de melhor na gente mesma. Dadores dizem que entram em casos de amor triangulares por duas razões. A primeira se deve às insinuações sexuais implícitas em seu relacionamento com um de seus pais, o que é carreado para a vida adulta como a atração de ser o favorito ou a favorita em segredo, aquele ou aquela que de fato compreende. Normalmente, o desejo é o de ser um amante especial para o parceiro casado e não o de fazê-lo romper seu casamento. Muitas vezes, o 2 é atraído pela indisponibilidade do parceiro casado, mas não tem nenhum desejo específico de magoar o cônjuge do parceiro. A triangulação também pode se dar porque 2 acham que amantes diferentes fazem surgir aspectos totalmente diferentes de si mesmos, e a confusão se arma quando a questão é saber qual dos aspectos é autêntico. Eles podem encontrar dificuldade em escolher entre amantes. Nessa visão de mundo, a atenção se concentra externamente, em formas de agradar aos outros. Por isso, 2 têm uma tendência a acreditar que outras pessoas são dependentes do que eles decidem dar ou reter. 2 vivem com a ideia permanente de que o amparo e assistência emanam deles para os outros, e de que, sem eles, o resto do mundo ficaria empobrecido. 2 conscientes de si mesmos reconhecem a sensação de se inflarem de orgulho, sensação esta vinculada ao fato de se sentirem honrados por aquilo que deram, uma sensação de convencimento que, por ser dependente da consideração alheia, pode ser facilmente desmontada, caso a atenção seja negada. O orgulho pode ser alfinetado porque o senso do valor pessoal depende das outras pessoas. Se a atenção é negada, é como se a pessoa fosse perfurada, é como ser esvaziada, reduzida de uma posição de importância. Quando ingresso num novo grupo, faço imediatamente uma avaliação das pessoas, com quem vale a pena estar e quem me faria perder tempo. É como se periodicamente, durante a sessão da noite, meu periscópio mental
se empinasse e eu explorasse os cantos para verificar como todos estão se saindo e para buscar a pessoa interessante cuja falta eu possa estar sentindo.